Oi, gente, boa noite, a paz, tudo bem? Antes da gente começar o assunto dessa aula, não ficou muita coisa para falar hoje, mas independente disso, eu quero fazer um apanhado com vocês das últimas aulas, tá? Para a gente poder dar uma relembrada, tá? Nos assuntos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos de Deus, vamos falar sobre a obra que cada uma das três pessoas da Trindade realiza, tá? Em cada momento, seja na ressurreição, na morte na cruz. Nós vemos que a doutrina sobre Deus, a teologia, que a gente chama de teontologia, né? Ela vai trazer alguns questionamentos de algumas pessoas, como Deus existe de verdade, né? Quem ele é, de onde ele veio, quando foi que ele surgiu, ele foi criado por alguém, onde é que ele estava antes de criar o mundo, o que ele fazia. E aí a teontologia, ela vai nos ajudar a entender um pouco da pessoa de Deus, né? De como ele pensa, de como ele age, como ele se manifesta. E também, quando a gente fala a respeito da Trindade, né, do papel de cada uma dessas pessoas em todos os eventos que Deus programou, né, para a humanidade. Tanto na criação, porque todos eles estavam juntos, tanto na morte de cruz, quanto na ressurreição. Tá? Então nós vamos perceber que, mesmo que muitas pessoas tenham dúvidas a respeito disso, e nós falamos também que nós nunca teremos o conhecimento total acerca desse assunto, mas nós precisamos buscar o máximo de informações possível, por várias razões. Primeiro, para o nosso próprio conhecimento, né? Isso vai fortalecer a nossa fé, vai fazer com que a gente conheça um pouco mais da palavra, vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor o porquê nós escolhemos, porque nós decidimos, né? Decidimos seguir a Cristo. Não é apenas, eu levantei a mão num dia de domingo, num culto, onde foi feito o apelo e agora eu sou crente. A gente precisa entender o porquê, né? Por que é que a gente precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então, para tudo isso é preciso que a gente tenha o conhecimento da palavra e desses estudos que vão sendo feitos teologicamente para a gente poder entender o que Deus quis revelar a toda a humanidade, o que ele vem revelando, o que já foi revelado tudo dentro da palavra, porque não tem mais nada que Deus queira mostrar para a gente, tudo ele já estabeleceu ali na sua palavra, está tudo ali, essa é a maior revelação, mas nós precisamos aprender. Por outro motivo também, que nós falamos em sala de aula, é que nós precisamos ter respostas para as pessoas que nos procuram. Muitas das vezes elas vêm ao nosso encontro com alguns questionamentos legítimos e nós precisamos ter respostas para elas. Num segundo momento, esse questionamento pode ser o nosso também. E sendo o nosso questionamento, nós às vezes, ou a gente não fala para ninguém porque fica com vergonha de falar, de mostrar que não sabe, ou então a gente fica guardando aquela dúvida até um momento oportuno. Então esse é o momento, tá? O momento em que nós vamos estudar, tirar as nossas dúvidas. Eu digo a vocês que vocês agora serão biblistas e que vocês precisam aprender a ler Bíblia. E não só isso, vocês precisam aprender a filtrar não só o material que vocês vão ler, material de leitura, mas também pregações que vocês vão ouvir na internet, no YouTube. Vocês precisam ter um ouvido crítico, um senso crítico para esse tipo de audição, tá? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, mais crítico a gente se torna, tá? Isso é uma realidade. Então, num primeiro momento, o que não pode acontecer com a gente é da gente se tornar assim, como é que eu vou dizer para vocês, arrogantes acerca do conhecimento. Achar que sabe tudo e aí se achar a última Coca-Cola do deserto
e querer, né, esfregar isso na cara das pessoas. Então, o conhecimento, ele vai nos conduzir a uma sede por mais conhecimento. Eu espero que isso seja uma realidade para vocês, que vocês sejam despertos, tá, para querer aprender mais e mais, tá? Então, na teologia cristã, nós percebemos aqui que a revelação que Deus faz de si mesmo através da palavra, através do seu Filho Jesus, através da sua obra salvífica, é a base de toda a teologia. Nós falamos sobre isso em sala de aula. Então, a natureza e o caráter de Deus. Nós vimos que Deus é bom, tá? Essa aí é a base, é a estrutura de Deus, é a essência de Deus. A natureza de Deus, quando nós falamos sobre ela, nós vimos que Deus é espírito. Nós vimos que ele é um espírito pessoal, que ele tem sede por relacionamento com o ser humano. A sua intenção é que nós tenhamos esse desejo também de nos relacionarmos com ele à medida em que o conhecemos. Vimos a respeito do caráter de Deus, tá? Sobre a bondade dele. Conversamos um pouquinho em sala de aula também sobre a relação de Deus com o universo, que ele cria, sustenta e governa tudo, que Deus em momento algum ele criou e largou a própria sorte, como algumas heresias do passado falaram a respeito disso. Nós lemos aqui em Colossenses 1,16, né, que todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, as que se veem e as invisíveis, sejam tronos, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Deus faz existir aquilo que nunca existiu. Tudo isso nós conversamos em sala de aula. Além de criar, ele sustenta e governa toda a criação. Então, nada sai do seu controle. Ele provê também os recursos necessários para toda a sua criação. A vontade de Deus, ela é absoluta com relação à criação. Qual foi a motivação de Deus em relação à criação? Nós vimos que a única coisa que motivou Deus a criar todas as coisas foi o seu amor, o santo amor, o seu santo amor. Nós vimos isso. Então, essa é a motivação que Deus tem em relação a tudo que ele criou. Quais os nomes que Deus tem que nós vimos na Bíblia? Nós falamos a respeito do Deus Elohim, né, que é o Deus Criador, que é uma forma plural, justamente para referir a essência da Trindade nesse Deus, tá? Jeová, que é o Senhor, o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, o Jeová Jirê, que é o Deus que provê, Jeová Nissi, que é o Senhor e a nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor, Jeová Tsekinu, o Senhor é a nossa justiça, Jeová Chamá, o Senhor está presente, Jeová Baô, o Senhor dos exércitos, e Jeová Mikadiskim, que é o Senhor vos santifica. Alguns desses nomes eu acredito que vocês nem conheciam, né? São assim bem diferentes, bem novos. El, que é o nome usado em certas combinações, El Elyon, que é o Deus Altíssimo, El Shaddai, que é o Deus suficiente para todas as necessidades que o seu povo venha enfrentar. Adonai, Senhor ou Mestre. Pai, que é o Abba, né? Abba, Paizinho, meu Pai querido, meu Pai amado. Então, em cada momento, a partir do momento em que o povo sai do deserto, sai do Egito, que enfrenta todo o processo de êxodo, né? Aquele tempo todo passando pelo deserto de Canaã, passando pelo deserto até chegar a Canaã, nós vamos perceber que haviam necessidades que o povo vinha enfrentando no meio do caminho, e essas necessidades
elas iam sendo supridas à medida em que as necessidades iam surgindo. Então, em cada necessidade dessas que surgiam, e em cada vez que Deus se revelava ao povo, suprindo essas necessidades, fossem materiais ou não, Deus se revelando, ele revelava uma nova face para o povo. Então, quando ele curava, ele se revelava como o Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando ele enviava codornizes ou maná, é o Jirê, é o Deus que provê. E por aí afora. Quando vencia guerras, né? E por aí vai. Então, no final de todo esse processo de revelação do Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, no final de tudo, nós vamos perceber como Deus foi se revelando gradativamente para esse povo, para que eles pudessem conhecê-lo e entender quem era esse Deus. Porque no meio de tantas nações pagãs, como nós falamos, né, eles eram os únicos que foram escolhidos para viver um relacionamento de monolatria, com um único Deus. Então, para eles agora, tudo isso é muito diferente. Essa ideia que os povos ao redor tinham de um Deus que provê, de um Deus que cura, era idealizada em figuras e imagens de falsos deuses feitos por mãos humanas. Mas Deus vai se revelando para eles como aquele Deus que Paulo fala lá em Atos, né, quando ele vai pregar para os atenienses, ele fala o quê? Ele fala, é o Deus que não tem um nome, né, o Deus que não tem um rosto, né, o Deus desconhecido. Então, esse Deus desconhecido, ele vai se revelando para eles como alguém vivo, alguém real, no meio deles. Então, a própria figura do tabernáculo, tudo isso que vai acontecendo, que Deus vai estabelecendo para eles no meio da caminhada, naquele processo, que não é apenas uma caminhada libertadora, mas é também uma caminhada de conhecimento, de revelação. Nesse processo, Deus vai revelando para eles o que um Deus verdadeiro é capaz de fazer pelo seu povo. Porque os outros deuses aprisionam, mas o Deus verdadeiro, ele liberta. Os outros deuses oprimem, mas o Deus verdadeiro cura, transforma, restaura. Então era isso que Deus queria que eles entendessem ao tirá-los de um ambiente pagão e cheio de ídolos e trazê-los para uma realidade onde eles teriam que virar as costas para aqueles cultos estranhos, para aquelas figuras estranhas e ficar com os olhos voltados somente para o Deus único e verdadeiro, tá? Então isso era desafiador para eles e o tempo todo eles caíam nessa tentação de idolatria, de paganismo, porque a tentação era muito grande, sabe? Tinham as raízes, né, passadas que gritavam dentro deles também. Então, essa revelação de Deus que vai se dando paulatinamente, ela vai acontecendo aos poucos para que o povo vá mastigando aos poucos, engolindo, justamente como Paulo fala, né? Que no início a gente precisa daquele leitinho ralinho, depois o alimento vai se tornando mais sólido. Até o ponto do crente com 20, 30 anos, o cara já pode comer uma feijoada tranquilo que não morre, né? Mas no início tem que ser o leitinho. Então é assim que se dá a revelação de Deus para esse povo. E é assim que continua sendo até os dias atuais. Nós vamos nos aproximando de Deus, vamos ouvindo, vamos conhecendo, vamos aprendendo. Daqui a pouco vamos tendo as nossas próprias experiências. Primeiro a gente começa ouvindo a experiência dos outros. E isso vai alimentando a nossa fé. Daqui a pouco a gente vai tendo as nossas próprias experiências, tá? Que serão suficientes para nos fortalecer no dia mal, ok? Então vamos lá. Algumas crenças errôneas que nós vimos na última aula com relação à natureza de Deus, né? Como o politeísmo, o agnosticismo, o materialismo, o deísmo, o panteísmo. Essas doutrinas aí,
essas filosofias, elas foram surgindo, essas crenças, modos de enxergar, de entender, elas eram completamente erradas com relação à natureza de Deus. É a mesma coisa que se eu fizer uma pergunta para vocês hoje, e ao invés de vocês me responderem com base no texto bíblico, vocês me responderem com base no achômetro de vocês, né? E não é assim que funciona. Tudo isso precisa ser dentro do texto bíblico para ter veracidade, tá? Alguns argumentos racionais sobre a existência de Deus. Nós falamos sobre o argumento ontológico, tá? O argumento cosmológico, o argumento teleológico, o moral e o histórico. Isso é só para a gente relembrar, tá? Não vou entrar em todos eles de novo, não. Falamos sobre os atributos de Deus. Eu gosto muito de falar sobre isso. O que é um atributo na realidade? É uma qualidade que é atribuída para alguém, né? Para uma pessoa. Então, os atributos de Deus nada mais são do que as suas qualidades, ou seja, aquilo que ele nos revela. E aí nós temos atributos naturais ou incomunicáveis de Deus, né? E os atributos incomunicáveis, nós falamos que são aqueles atributos que Deus ele tem e é só dele e da Trindade, né? No caso, ele não compartilha isso com a gente, tá? Então, é só dele, é só da pessoa de Deus, é só da divindade. Esses atributos incomunicáveis, eles não podem ser compartilhados com a gente, tá? E eles são onipresença, eternidade, onisciência, sabedoria e onipotência, soberania e constância, tá? Esses são os atributos incomunicáveis, que são somente da pessoa e da natureza de Deus. Eles se encontram no Filho e no Espírito Santo também, mas eles não compartilham com o ser humano, tá? Os atributos morais, como nós vimos, eles são chamados também de comunicáveis, tá? E esses atributos morais, como a gente já falou na última aula, eles também são encontrados no Filho e no Espírito Santo, tá? Porém, esses são compartilhados com o ser humano, que são eles a bondade, o amor, a santidade, a justiça. Esses atributos, eles são compartilhados com a gente, tá? E agora nós chegamos no ponto alto, a Trindade e a obra de Deus, que nós começamos a falar na última aula em sala. Eu não sei aí, mas aqui tá um calor, sensação de 50 graus, então tá brabo, hein? A doutrina da Trindade. A gente usa esse termo Trindade, né, para explicar justamente essa tríplice manifestação de Deus, ou seja, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, esse termo Trindade, ele vem do latim trinitas, e procura transmitir para a gente um sentido de três, que na realidade é um só. Esse termo, trinitas, ele foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano, que foi um dos pais da Igreja Antiga. E ele usa esse termo para se referir justamente à natureza triuna de Deus, que a gente encontra revelada nas Escrituras. Isso não significa que nós adoramos três deuses, porém existem três pessoas distintas e divinas, cada uma igual à outra no que diz respeito à natureza. A natureza, a essência, os atributos, nisso elas são absolutamente iguais. Mas depois nós vamos perceber que quando chega o momento de cada uma delas realizar uma obra, cada uma tem um papel específico, tá? Deus é um só e não existe outro além dele. Isso aí a gente já está cansado de saber.
nós estamos diante de um mistério que exige de nós uma posição de aceitação reverente. Não dá para a gente duvidar disso, tá? A Trindade na história da igreja. Desde muito cedo, a igreja ela precisou formular uma doutrina em cima desse assunto, a Trindade. Por quê? Principalmente para se proteger de falsos ensinos que, desde a época apostólica, já procuravam se introduzir na comunidade cristã e que eram influenciados pelo gnosticismo, pelo platonismo e pelo próprio judaísmo. Esses princípios aqui, essas doutrinas, elas entravam no meio da igreja, tá? E começavam a fermentar no meio da igreja. Então a igreja, ela precisou se reunir em concílios para estabelecer uma doutrina acerca disso, para ficar bem claro, para não ter divergência na fala, não ter divergência no entendimento. Quando se lê o texto bíblico, precisa que haja um único entendimento. E o entendimento, quando a gente estuda hermenêutica, a gente aprende que o entendimento do texto bíblico não é aquilo que eu entendo quando leio. O entendimento do texto bíblico é o que o autor quer transmitir ao escrever aquele material, tá? Então, de uma forma bastante resumida, a gente pode dizer que o ponto principal dessas heresias que entravam no meio da igreja era atacar a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo. Então, a pessoa de Cristo, se era realmente divino ou não, e a pessoa do Espírito Santo, tá? Então, havia aceitar a Deus, beleza, mas aí aceitar a pessoa de Cristo e aceitar o Espírito Santo, aí já era demais. Então, havia uma grande discussão em torno disso e essas heresias contribuíam para isso. Então, a igreja precisou se reunir para estabelecer essas doutrinas, para que tudo ficasse muito claro e não houvesse dúvidas. Para que até os dias de hoje, quando nós lermos o texto, estudarmos a respeito desse assunto, a gente não fique duvidoso, ok? Então, vamos lá. As heresias que vão surgindo sobre a Trindade. As principais teorias heréticas com relação à Trindade são modalismo, adocianismo, arianismo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Fechou. Acho que ficou de bom tamanho. 3 tá bom, né? 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, acho que 3 fechou. Vamos lá. O modalismo também é chamado de sabelianismo. E essa teoria ela vai defender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações históricas de uma única pessoa divina. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito, ela na verdade está falando, ela apenas está apontando para diferentes manifestações de Deus aos homens, sendo o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito na regeneração. Tá? Então preste atenção nisso, porque isso é uma heresia. Tá? Apesar de cada um deles terem um papel definido nisso aí que a gente vai falar lá embaixo na obra, mas nós precisamos entender que eles são um só. Tá? O adocianismo defende que Jesus não era divino, mas era alguém que recebeu um poder especial de Deus na hora que estava sendo batizado, que desceu aquela pomba lá e tal. Aí ele recebeu o poder, tá? Mas ele não era um ser divino, era alguém com poder. Então, o que fez com que ele fosse elevado a uma posição superior aos homens. Essa teoria também é chamada de monarquismo dinâmico. Isso aqui parece até aqueles conceitos budistas, né? Que diz que o ser humano precisa ser elevado para alcançar o nirvana. E é doideira isso, gente. Vamos lá. Arianismo. O arianismo vai defender que o filho não é eterno. Olha só. Mas simplesmente ele é um ser criado por Deus como se fosse um instrumento, tá?
um instrumento para a criação do mundo. Esse arianismo ele surge sobre a liderança de um homem chamado Ário, que era um presbítero da igreja de Alexandria. E ele vai ser fortemente combatido por Atanásio, tá? Que foi um importante teólogo desse período. Então a igreja ela se movimenta rapidamente para tentar combater essas heresias. E na época, a medida necessária para isso era convocar concílios, onde vários teólogos se reuniam para formular documentos que expressassem a declaração de fé da igreja. Assim, após ter sido utilizada por Tertuliano no final do século II, a palavra trindade, lembra que foi ele que trouxe pela primeira vez essa palavra trindade, trinitas? A palavra trindade ela passa a ser considerada de maneira mais formal na teologia cristã a partir do IV século. Então, só 2 séculos depois, quebraram muita cabeça, viu, gente? E aí, dentre esses concílios, a trindade ela foi especialmente debatida e afirmada no concílio de Nicéia em 325 e reafirmada no concílio de Constantinopla em 381. E aí depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem informações a respeito desses concílios, porque isso aqui cabe mais para a história da igreja, tá? Para essa disciplina aqui não dá para a gente ficar fundamentando muita coisa nesse assunto, não. Então, alguns estudiosos bem notáveis, como Basílio de Cesareia, Gregório de Naziano, Gregório de Nissa e Agostinho também, que é um cara mais conhecido, né? Eles também refletiram muito a respeito desse assunto, a trindade. E mais de 1000 anos depois, olha só, hein? Mais de 1000 anos depois, os reformadores também deram uma importância especial para esse assunto. Principalmente João Calvino, que concentrou boa parte de seus escritos falando sobre a trindade, especialmente com relação à pessoa e à obra do Espírito Santo. Tá? Então, para vocês verem que esse é um assunto que ele vem sendo debatido, vem sendo falado há muito tempo, tem muita dúvida com relação a isso, tem muitas formas de se enxergar e de se entender esse assunto, tá? E sempre que a igreja se reúne, as dúvidas surgem, tá? E sempre vai ter um abençoado para trazer um novo olhar sobre esse assunto. E se for para a glória de Deus, amém, né? Então vamos lá. Mas como é que fica essa questão no Antigo Testamento? Embora no Antigo Testamento nós tenhamos poucos ensinamentos a respeito da Trindade, né? Tem algumas contribuições que vão facilitar o nosso entendimento, como em Gênesis, né? Aquele texto famoso que diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nesse texto aqui, Deus não estava falando com anjos, muito menos com seres não identificados, porque esse verso indica uma comunicação divina interpessoal entre pessoas da mesma natureza. Por quê? Até porque os anjos não tiveram participação na criação, tá? Então esse façamos, ele não estava trocando uma ideia com os anjos, era uma conversa entre as pessoas divinas. Tá? Era como se fosse um concílio, era um conselho. Era ali, ó, tá? Um clube, ali entre eles ali, tá? Então, em outras ocasiões, a gente vai encontrar também uma referência ao anjo do Senhor. Nós falamos sobre isso na última aula, né? Às vezes ele é identificado como Jeová, né? Às vezes é tratado como uma segunda pessoa, o anjo do Senhor. Quando chega no Novo Testamento, a doutrina ela já aparece um pouco mais elaborada, porque já recebeu influência, né, da filosofia helênica. Então isso vai lançar um pouco mais de luz, um pouco mais, vai trazer mais entendimento e vai elaborar melhor o conceito, tá? Em muitos textos nós vamos perceber que o Pai é reconhecido como Deus.
nós falamos sobre isso na última aula. Jesus é reconhecido como Deus e por aí vai. Isso aí às vezes causa uma certa confusão na nossa cabeça. Até comentei com vocês, né, que às vezes a gente vai falar de Jesus, fala Deus, e aí rapidamente a gente corrige, né? Oh, peraí, como se aquilo ali fosse um erro absurdo, tá? Mas o importante é a gente saber que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, todos eles têm os mesmos atributos e a mesma natureza, tá? A obra de Deus. Vamos lá, vamos entrar agora nessa aula de hoje. Eu já fiz um resumão. Ai, 30 minutos. Eu vou pausar esse vídeo e vamos iniciar um outro, tá?